aí, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Gustavo Campos, fundador do Ressignificando Vendas e instrutor-chefe do Bootcamp, o treinamento mais intenso em gestão comercial e vendas do Brasil. Hoje, neste vídeo, nós vamos falar das 5 dicas para ser mais produtivo em vendas. Então vamos para a primeira. Primeira delas, separar atividades de compromisso e priorizar as atividades. O que isso significa? Quando você tem uma agenda, por exemplo, você tem que saber como colocar as atividades no seu tempo. Algumas coisas são compromissos, coisas que têm tem horário de início, tem um tempo para se desenvolver e tem um fim programado. Tem que acontecer naquele espaço de tempo. Isso eu tenho que entender, que tem um compromisso, que eu tenho um deslocamento para chegar lá, para me preparar, para começar no horário. Então isso eu tenho que entender esse espaço de tempo que ocupa na minha agenda do dia. Isso é compromisso. Atividades são coisas que eu vou listando, que não tem ainda horário de início, horário de fim, mas de acordo com os espaços que eu tenho na minha agenda, de acordo com as prioridades, eu posso ir colocando e fazendo com que ela vire um compromisso pessoal meu. Dentro dos meus tempos blocados, eu vou executar algumas atividades. Então é importante que eu sempre priorize essas atividades, colocando níveis de alta importância até baixa importância, ou então numeração 1, 2, 3, 1, 2, 3, e eu vou listando isso e vou executando essas atividades por prioridade. Então essa é a nossa dica número 1. Dica 2, tenha uma agenda de visão semanal. Se você consegue enxergar toda semana, fica muito mais fácil para você ver os seus deslocamentos, os seus compromissos, a realização de uma semana completa e realizadora de conquistas. Colocar as atividades no tempo fica muito mais fácil. Se preparar para uma atividade desdobrando metas anteriores de preparação fica muito mais fácil. Uma visão semanal, então, é uma ferramenta excelente para ser mais produtivo em vendas. Desdobre metas em objetivos operacionais que você tem que fazer. Então você pega as metas que você tem que fazer e desdobra ela em objetivos operacionais. Você tem que saber o que tem que fazer hoje para acionar uma meta que você tem que entregar no final do mês e essa vai entregar no final do semestre, vai compor a meta do semestre que vai compor a meta do ano. Então tem que ter um desdobramento de um ano até o dia de hoje, passando por todos esses períodos para entender que o que eu faço hoje, eu estou sustentando uma meta de longo prazo, daqui a pouco de um ano para frente, através dessa atividade sendo bem feita. Então eu preciso desdobrar a meta em atividades operacionais. Então se não acontecer isso, eu não consigo me mobilizar, agir para bater a meta. Número 4, estabeleça uma visão de 7 dias. Uma visão de 7 dias vai compreender geralmente a semana que você está trabalhando. Essa visão é bom que comece justo no início da semana, visualizando a entrega final que você quer ter nessa semana. Não só a entrega de metas, mas a entrega de sentimentos, de emoções, como é que você vai estar, que nível de realização você vai ter conquistado e por que você vai estar assim. Porque você está enxergando a semana e está vendo que algumas conquistas são muito importantes nessa semana. E se você conquistar tudo isso essa semana, você vai estar muito bem. Então estabelece essa visão, porque vai ser o seu guia para enfrentar as dificuldades dessa semana. E a quinta dica, calcule o saldo da meta todo dia. Então você tem que fechar a sua meta, que você tem às vezes uma meta por semana ou uma meta por mês, você tem que desdobrar ela por uma unidade de atendimento, no mínimo um dia, e você tem que entender nesse dia que tem uma quantificação através das visitas e das apresentações que eu vou fazer ou das ligações que eu vou fazer, tem uma quantificação. Eu tenho que ter uma intenção para esse dia e eu tenho que calcular o saldo da meta, o quanto está me faltando todo dia para bater a meta. Eu tenho que entender isso. Então, calcular o saldo da meta, preciso saber quanto era a meta, quanto eu vendi hoje e fazer essa diferença. Tem o saldo. Então, tem muitas informações na minha cabeça através do entendimento do saldo da meta. E o bônus, poderíamos dizer que seria a 6ª dica, aquela dica na manga que eu tiro agora para vocês, seria os Big Five. Big Five. O que seriam os Big Five? São 5 grandes coisas que você vai realizar nessa semana. Ou seja, se tudo der errado na semana, os compromissos, essas 5 grandes coisas você vai ter que realizar. Então é bom iniciar a semana com uma visão de 7 dias, já contemplando 5 grandes realizações. E essas grandes realizações eu vou desdobrar em atividades e compromissos para que elas se realizem dentro de 7 dias. Tem que ser 5 grandes coisas que possam ser executadas em 5 dias. Então esta é a nossa dica bônus. Espero que você tenha gostado dessas 5 dicas para ser mais produtivo em vendas. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Boas vendas, bons negócios e vamos para cima deles.